fogo ardeu, o anjo falou: onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece dizer: é o Senhor quem pergunta: onde está você? Que diz que me adora, mas não me estende a mão. Seja bem-vindo ao canal da 7ª IEC de Juazeiro, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma quarta-feira para mais uma transmissão. Ainda estamos isolados, ainda estamos enfrentando uma pandemia e por essa razão ainda estamos fazendo transmissões aqui de casa, levando a exposição da palavra de Deus a você que está na sua casa. Seja bem-vindo. Na quarta-feira, geralmente nós temos o nosso tradicional estudo bíblico, e onde geralmente a gente escolhe um livro da Bíblia, ou uma carta, ou algum assunto doutrinário teológico para estudar. E nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nosso objetivo nessa é terminar o capítulo 4. Então você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da Bíblia. O meu pedido é para que, assim como você faria no templo com toda a reverência, com toda a atenção e com toda a dedicação e temor que o momento exige, você faça isso também aí na sua casa, que você pare esse momento, que você evite distração, evite conversar, evite dar atenção a outras coisas que não seja a palavra de Deus. Que você também evite levantar para fazer outras coisas, tomar água, atender telefone celular, telefone fixo, essas coisas todas, e que você dê a devida atenção à palavra de Deus nessa noite. A minha oração é para que você seja edificado, instruído e exortado pela palavra do Senhor nessa noite. Antes de nós orarmos para darmos início ao nosso estudo, como nós vamos terminar um grande bloco argumentativo do apóstolo Paulo nessa noite, se você tiver alguma dúvida, seja nesse capítulo, nos capítulos anteriores que nós estudamos, você pode enviar sua pergunta aí pelo comentário do YouTube, o comentário da nossa transmissão, e nós temos uma pessoa que está aqui antenada e ligada nos comentários do YouTube, e aí se surgindo alguma dúvida, algum questionamento, ele vai encaminhar aqui para o meu WhatsApp e eu vou responder, se eu puder responder o seu questionamento, tá bom? Então, se você tiver dúvidas durante a exposição sobre a porção de hoje ou da semana passada, ou sobre os capítulos anteriores que nós estudamos, você faça a sua pergunta aí nos comentários do YouTube, que eu terei o prazer, ao final dessa exposição, de responder, tá bom? Nós vamos orar, e em seguida nós iremos ler a palavra do Senhor nessa noite, e vamos assim aprender com o Senhor nessa noite. Oremos. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, te damos graças, porque o Senhor é o Deus bondoso, o Senhor é o Deus gracioso, Tu és o Deus de misericórdia e de amor. Bendito seja o Teu nome, porque a maior demonstração do amor do Senhor para conosco foi o fato de Cristo Jesus ter se encarnado, ter ido a um madeiro em nosso lugar e ali, ó Deus, dado a sua própria vida em favor de nós. Bendito seja o Teu nome, porque por meio da obra de Cristo nós alcançamos de Ti perdão dos pecados, reconciliação, salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo estando isolados, mesmo em uma situação totalmente excepcional, como de uma pandemia que nós estamos vivendo, o Senhor ainda nos dá meios de estudar a Tua palavra, de levar a Tua palavra, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Damos graças ao Senhor porque essa palavra chegou até nós. Tantas pessoas, Senhor Deus, se dedicaram a levar essa palavra, a traduzir. Muitas, ó Deus, deram as suas vidas para que a palavra chegasse até nós. E nós te louvamos, Senhor Deus, por esses homens e por essas mulheres. Nós te louvamos porque o Senhor trouxe a Tua palavra até nós.
Ó Deus, palavra é essa que muda, palavra é essa que fala ao nosso coração, palavra é essa que nos encoraja. E a nossa oração nesse momento é para que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Que o nome do Senhor possa ser glorificado em tudo que façamos nessa noite. Que através da exposição da Tua Palavra possamos ser edificados, instruídos, alimentados pela verdade do Senhor. Abençoa quem fala, Senhor Deus, abençoa quem ouve, abençoa os meus irmãos que estão em casa, conectados conosco nesse momento, através de uma Smart TV, de um tablet, de um celular, de um computador, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e que possamos ser nessa noite fortificados pela Tua Palavra. É o que nós pedimos e já somos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler do verso 14 ao verso de número 21. 1 Coríntios capítulo 4, os versos 14 a 21. Diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Geralmente, quando nós falamos em missão, não tem como não lembrar, não tem como não vir à nossa mente o texto clássico que todo crente já ouviu, já leu e sabe de qual é esse texto, que é o texto de Mateus, capítulo 18, verso 20. Geralmente, quando nós falamos de missão, logo pensamos na proclamação da palavra de Deus, logo pensamos nas nações, pensamos nos povos não alcançados, pensamos nas terras longínquas que estão desconhecidas e ainda estão em trevas, que não ouviram a palavra do Senhor, não ouviram o Evangelho, as boas novas de salvação da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos em missão e pensamos em proclamação, esse pensamento não é de todo errado, ele é apenas um pensamento incompleto. Porque, na verdade, a missão da igreja, a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus, é a missão de fazer discípulos. E por pensarmos apenas um aspecto, ou por pensarmos somente na proclamação da palavra, eu penso que é importante a gente reajustar ou redescobrir o nosso conceito de missão, a nossa visão de missão, aquilo que nós entendemos e praticamos como obra missionária. A missão da igreja é fazer discípulos, ou seja, é por meio da proclamação da palavra que a igreja faz discípulos. São discípulos do Senhor Jesus que fazem outros discípulos. Desse modo, se a missão da igreja é fazer discípulos, todos os esforços da igreja devem se concentrar no discipulado, porque esta é a missão da igreja. Portanto, se a missão da igreja é fazer discípulo, não tem por que a igreja concentrar seus esforços em outra área que não seja o discipulado. É sobre isso que Paulo está falando nessa passagem. E quando eu falo de discipulado, nós podemos falar de discipulado em dois termos, ou de duas perspectivas, de dois pontos de vista. Existe o discipulado como um ato de seguir a Cristo. Aquele ato em que o Senhor nos chama para segui-lo. E nós, ao atendermos o chamado de Cristo, nos tornamos seus discípulos, seus seguidores. Mas nós podemos também entender discipulado de um segundo ponto de vista, de uma segunda perspectiva, que é o ato de discípulos fazerem outros discípulos. Ou seja, esses discípulos que primeiramente foram alcançados e chamados pelo Senhor, agora, por meio da pregação do Evangelho, por meio do chamado do Senhor Jesus, fazem outros discípulos. Então, repetindo, você tem discipulado em duas perspectivas. Primeiro, como um ato de seguir a Cristo.
E em uma segunda maneira, como um ato de fazer outras pessoas seguirem a Cristo. É sobre esse segundo aspecto, é sobre fazer outras pessoas seguirem a Cristo que Paulo nos fala nesta passagem. Nós percebemos nessa passagem uma mudança de tom do apóstolo Paulo. Se você lembra, na semana passada, quando nós estudamos os versos de 7 a 13, o tom do apóstolo Paulo foi um tom irônico, foi um tom de repreensão à soberba. Quando ele nos fala sobre o espetáculo que destrói a soberba, ao mesmo tempo que está sendo irônico, o apóstolo Paulo está sendo duro. Ele está repreendendo a soberba, o orgulho, essa altivez que era presente na igreja de Corinto e que alimentava, inclusive, as divisões na igreja. Entretanto, o apóstolo Paulo muda muito abruptamente, muda rapidamente o seu tom, e agora ele se comporta como um pai que exorta, como um pai que disciplina os seus filhos. Paulo, quando ele vai concluir aqui a sua argumentação, lembremos que nós estamos lidando aqui com um grande bloco argumentativo que se iniciou lá no versículo 10 do capítulo 1 e se encerra com essa porção, onde basicamente o apóstolo Paulo lidou com os problemas das divisões e com a rejeição ao evangelho da cruz, ao evangelho do Jesus Cristo e este crucificado. E ao concluir essa argumentação, o apóstolo Paulo ele deixa evidente quais são as implicações que envolve o discipulado. Só existe discipulado, amados irmãos, onde o evangelho ele tem a primazia. Só existe o discipulado onde o evangelho ocupa o lugar central na vida do discípulo e na vida da comunidade cristã. A nossa visão reducionista acabou transformando, ou até mesmo definindo discipulado apenas como um método. Para muitos, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de método de crescimento de igreja, de visão, de grupo dos 12, de MDA. São alguns desses que apenas reduziu o discipulado a método de crescimento de igreja. Outros, por sua vez, não reduzem o discipulado a método de crescimento de igreja, mas reduzem o discipulado a um momento em que se tem uma lição, onde se tem um estudo bíblico, e geralmente nós fazemos isso com o novo convertido. Ambas as visões são pura redução. É puro reducionismo do que é realmente discipulado. Toda a nossa vida, toda a nossa peregrinação aqui na terra é o caminho do discipulado. Até o dia em que o Senhor nos levar para a glória, nós estaremos implicados, envolvidos e tomados pelo contexto do discipulado. E quando nós reduzimos esse termo ao método de crescimento ou ao momento em que se pratica o estudo bíblico, nós nos isentamos de qualquer responsabilidade com a ordem de Jesus que nos diz: ide e fazei discípulos. E é pensando em toda essa problemática que envolve o discipulado, é pensando em todo esse contexto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos justamente sobre esse tema, os verbos do discipulado. E com a sua Bíblia aberta, nessa passagem, eu gostaria de falar sobre 3 verbos do discipulado. O primeiro verbo do discipulado está nos versos 14 e 15. Diz o apóstolo Paulo: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O primeiro verbo do discipulado é o verbo gerar. Nestes versos, Paulo mostra a relação afetuosa que ele mantinha com os coríntios. Por exemplo, ele chama os coríntios nessa passagem, nesses versos, de filhos amados. Paulo chega a dizer nesses versos que ele não escreveu para envergonhá-los, embora, em certa medida, nós podemos afirmar que, pelo contexto da passagem de 7 a 13, em alguma medida, a repreensão trouxe algum tipo de vergonha, algum nível de vergonha para os coríntios. O intuito de Paulo é corrigi-los. A figura aqui, amados irmãos, é de um pai que ama muito o seu filho e, por isso, corrige. E corrige porque ama, corrige porque deseja o bem do seu filho. Meus queridos, Paulo compara aqui a sua paternidade em relação aos coríntios com a figura dos preceptores. Talvez a versão que você esteja lendo apareça a palavra aios, ou a palavra tutores, ou a palavra mestres. A palavra grega aqui é paidogos, o paidagogos, de onde nós temos a palavra pedagogo, a nossa palavra em português, pedagogo. Paulo não está se referindo aqui a um professor, Paulo está se referindo a um escravo.
Era um escravo que era contratado pelo pai. Geralmente quem tinha esse tipo de escravo eram famílias muito ricas. E eles eram uma espécie de superintendente do bem-estar das crianças. Por exemplo, esse pai da Gogos, ele levava a criança à escola. Geralmente ele tomava cuidado, ele se sentia responsável pela criança, mas no melhor dos casos ele era apenas um empregado, ele era apenas um subordinado, ele não pertencia à família. Por mais que ele amasse a criança e tivesse algum nível de relacionamento com a criança, ele não a gerou. O pai, pelo contrário, o pai gerou aquela criança. O pai tinha laços fraternos, sanguíneos, genéticos, sentimentais mais fortes do que o escravo. O que Paulo está dizendo aqui é que Paulo tem esse tipo de relação com os coríntios. Paulo poderia ser considerado pai espiritual, ou pai, poderia rogar para si a paternidade em relação à salvação dos coríntios, porque Paulo foi quem levou o evangelho, Paulo foi quem pregou o evangelho na cidade de Corinto. Por isso, por mais que eles tivessem a Pedro, eles tivessem a Apolo para corrigi-los, Paulo foi quem levou o evangelho aos coríntios. Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho um relacionamento com vocês, e o meu relacionamento é profundo, é íntimo, é fraterno, é de família. Paulo está dizendo aqui, amados irmãos, que discipulado implica em relacionamento. Discipulado implica em relacionamento. Todavia, eu chamo a sua atenção para o fato de que Paulo, no versículo 15, ele diz que gerou os coríntios pelo evangelho. Olha o versículo número 15. Não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo gerou os coríntios pelo evangelho. E Paulo aqui, lembremos que o contexto maior da passagem envolvia divisões, partidos, inclusive havia um partido na igreja de Corinto que era a favor de Paulo. Não que Paulo rogasse isso para si, mas o povo acabou se apegando a Paulo e tinha na igreja de Corinto os de Paulo, os de Cefas, os de Apolo e até mesmo os de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou liderando nenhum tipo de partido, não estou liderando nenhum tipo de divisão na igreja. Paulo também aqui está nos dizendo que não foi ele, Paulo, que operou a vida. E aqui nós poderíamos substituir vida por salvação. Não foi Paulo que, num passe de mágica, operou a salvação dos coríntios, mas foi pelo evangelho. Paulo reconhece aqui a centralidade do evangelho no fazer missão. Paulo reconhece aqui a centralidade do evangelho no discipulado. E, amados irmãos, e dessa verdade preciosa levantada pelo apóstolo Paulo logo no início da sua argumentação, nós podemos tirar aqui duas implicações. Em primeiro lugar, nós não devemos superestimar os métodos e os relacionamentos. E com isso, eu não estou dizendo que relacionamentos não são importantes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu também não estou dizendo que nós não devemos adotar métodos, estratégias. Não estou dizendo isso. A minha crítica, e eu creio que o que Paulo está rebatendo aqui, é quando nós confiamos no método. É quando nós atribuímos o sucesso da nossa empreitada ao método e ao relacionamento. Por exemplo, você já deve ter ouvido essa frase em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos sermões, tipo assim: pastoreio é relacionamento. O discipulado de Jesus era baseado nas pessoas. As pessoas vêm à igreja através de relacionamento. Isto é verdade. Isto é verdade. Mas não é toda a verdade. Porque todas as relações, todos os nossos relacionamentos devem ser mediados, devem ser fincados, devem ser estabelecidos conforme os padrões do evangelho. Não foi Paulo, meus queridos, que converteu os coríntios. Não foi ele que levou, não foi ele que deu vida aos coríntios. Lembremos aqui que lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo argumentou, olha, foi Paulo, foi Apolo que foi crucificado, não foi Cristo. Então Paulo faz questão de tirar qualquer glória, de tirar qualquer tentativa de endeusar ou de personalizar o trabalho a ele, Paulo, dizendo, não foi o evangelho, eu vos gerei pelo evangelho. A vida operada, a salvação operada em vocês veio do evangelho. É o evangelho, amados irmãos. Podemos ter estratégias, podemos ter
relacionamentos. Mas todas essas ações, todas essas relações devem ser mediadas e estabelecidas segundo os parâmetros da Escritura. Se por um lado não podemos superestimar os métodos e os relacionamentos, por outro lado nós devemos confiar integralmente na suficiência do Evangelho. Amados irmãos, se as pessoas não forem alcançadas pelo Evangelho, se os corações daqueles a quem nós estamos discipulando, a quem nós estamos levando a boa mensagem de Cristo, se os corações dela não ficarem satisfeitos, não se realizarem, não se alegrarem em Cristo, no Cristo revelado no Evangelho, não há estratégia, não há relacionamento que assegure a salvação a essa pessoa. É o Evangelho quem converte, amados. Não são as estratégias. Não são os métodos, não são os nossos relacionamentos, mas é o Evangelho. É o Evangelho que opera, é o poder de Deus para salvar aquele que crê, é o Evangelho. Então, estamos nos dispondo a gerar filhos espirituais? Façamos isso por meio do Evangelho. Podemos usar estratégias, podemos usar métodos, podemos pensar em melhor maneiras de comunicar, mas sempre crendo na suficiência do Evangelho. Não é o método, não é a estratégia, não é o relacionamento, é o Evangelho. É o Evangelho do Cristo e este crucificado. Portanto, o primeiro verbo do discipulado é o verbo gerar. O segundo verbo está nos versos 16 e 17. Diz assim: admoesto-os, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O segundo verbo do discipulado é o verbo imitar. A palavra grega aqui, traduzida por admoesto-vos, é o verbo parakaleo. Essa palavra aparece lá em Romanos capítulo 12, o versículo 1, e foi traduzida por rogo-vos. Lembra de Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Pronto, a palavra rogo-vos lá em Romanos capítulo 12, o verso 1, é a palavra parakaleo. O que Paulo está fazendo aqui é um apelo, é uma súplica. Inclusive tem uma versão que traduziu esse verbo por suplico. Então, quando você lê o versículo 16, nessa versão, está lá, suplico, portanto. O que Paulo está dizendo é, eu apelo, eu clamo, eu rogo, eu encorajo vocês a serem meus imitadores. A palavra grega traduzida por imitadores aqui é mimetai. É de onde nós temos a nossa palavra em português, mímica. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Paulo não está desejando que os coríntios se liguem a ele, se apeguem a ele. Mas Paulo deseja que os coríntios o imitassem, para que assim eles aprendessem a imitar a Cristo. O que Paulo estabelece aqui, meus amados irmãos, é que discipulado envolve exemplo. Exemplo. E aqui cai mais um mito que ronda os arraiais cristãos. Você já ouviu essas duas frases, provavelmente. Não olhe para homens, olhe para Cristo. Ou, em outro sentido, alguém já disse assim, eu não sigo a homens, eu sigo a Cristo. Isso não é verdade. Paulo diz, sejam meus imitadores. As pessoas devem sim olhar para nós. Elas devem olhar para nós e, através desse olhar, ver a pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. As pessoas que defendem essas afirmações, não olhem para nós, não olhem para Cristo, não olhem para os homens, olhem para Cristo, elas se julgam mais espirituais que as outras, ou apenas estão maquiando, estão tentando esconder uma atitude de insubordinação. Paulo diz, não, olhem para mim, sejam meus imitadores, porque discipulado envolve exemplo. Eu não sei se você já tentou aprender a tocar algum tipo de instrumento. Mas eu lembro quando eu estava aprendendo a tocar violão. Eu não sou um grande músico, mas sei dedilhar algumas notas no violão.
O violão, eu não tinha violão, meu instrumento sempre foi o contrabaixo, mas meu irmão tinha um violão. E o que é que eu fazia? Eu ficava olhando meu irmão colocar as notas no violão e depois eu ia lá e tentava imitar meu irmão colocando as notas. Foi assim que eu aprendi. É assim que se aprende. O exemplo ensina. O exemplo tipifica um estilo de vida. O lema, eu já citei isso em vários momentos, mas eu fui estudante do Colégio da Polícia Militar da Bahia. O lema do Colégio da Polícia Militar da Bahia é: o exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Discipulado é isso. Discipulado é exemplo. Discipulado é conduta. As pessoas têm sim que olhar para nós. Elas têm que olhar para nós e ver a pessoa de Cristo, porque discipulado envolve imitação. Devemos sim, amados irmãos, ser exemplos e com a nossa vida mostrar a pessoa de Cristo. Eu chamo a sua atenção para o verso 17, onde Paulo fala que ele vai enviar Timóteo. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Paulo diz que vai enviar Timóteo, e Paulo se refere a Timóteo como filho amado e fiel no Senhor. Nas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, na carta aos Filipenses, em outros momentos, até mesmo no livro de Atos, nós vemos essa relação, como foi construída essa relação de Paulo com Timóteo. Timóteo foi um discípulo, foi um filho na fé, um filho amado do apóstolo Paulo. E a comissão de Timóteo, o envio de Timóteo tem uma responsabilidade muito clara, muito objetiva. Qual é a responsabilidade de Timóteo? O que Timóteo vai fazer em Corinto? Vai trazer à lembrança aos irmãos de Corinto os meus caminhos em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. E aqui, amados irmãos, é muito belo essa argumentação, é bonito ver como Paulo constrói a sua argumentação. Paulo está dizendo aqui para nós e deixando bem claro, bem evidente, que o cristianismo, o discipulado bíblico, envolve tanto credo como conduta, tanto crença como comportamento. Qual era o problema dos coríntios? O problema na igreja de Corinto é que havia um hiato gigantesco entre o que eles afirmavam crer e o que a vida deles demonstrava. Paulo está tentando aqui acabar com esse ato, dizendo: não, vocês devem viver conforme aquilo que vocês forem instruídos. Porque ser cristão, ser discípulo, fazer discípulos, envolve conduta. Não há como separar essas duas coisas. Não há como separar a fé do comportamento, a crença da conduta. São duas coisas que foram unidas pelo Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, a minha vida é uma vida pautada no Evangelho. É por isso que vocês podem me imitar. Porque o padrão que eu estou pregando, o padrão do Evangelho que está sendo exigido para vocês, é exigido também para mim. Essas duas coisas, amados irmãos, elas não podem ser separadas. Não se pode separar a fé do comportamento, nem credo da conduta. Talvez o nosso maior problema nesse cristianismo pós-moderno é porque nós estamos separando essas duas coisas. As pessoas são super espirituais aos domingos, mas na semana vivem vidas ímpias, imorais, perversas. Discipulado que requer imitação, discipulado requer conduta. A fé tem que andar junto com a crença. O comportamento tem que andar junto com aquilo que se acredita. Meus amados irmãos, cristianismo, discipulado, se você quiser usar, não quiser usar o termo discipulado, mas quiser usar o termo cristianismo, discipulado não é uma teoria apenas, mas é algo que deve gerar comportamento. Tanto para o discipulador, ou seja, tanto para aquele que discipula, como para aquele que é discipulado. Tem que gerar conduta. Tem que gerar conduta. O Evangelho não é algo que enche apenas a nossa mente, que mexe com as nossas emoções, mas o Evangelho mexe com toda a nossa visão de mundo. Mexe na maneira como
trato as pessoas, na maneira como eu trato o meu semelhante, na maneira como eu lido com meus sentimentos, na maneira como eu considero as coisas certo ou errado. Nós temos um termo na teologia para isso. É cosmovisão. O Evangelho muda a nossa visão de mundo. E cosmovisão não é como um óculos que você tira e bota. Não, cosmovisão está impregnado em nós, está dentro de nós e forma a nossa maneira de ser, forma o nosso comportamento. É nesse lugar que o Evangelho tem que chegar. O Evangelho tem que moldar a sua maneira de ser. O Evangelho tem que mudar a maneira como você fala, a maneira como você se comporta nas redes sociais. O Evangelho muda tudo. É isso que Paulo está dizendo. Não se pode separar a fé do comportamento, o credo da conduta. Paulo está dizendo, olha, Timóteo vai para lembrar o meu proceder, como eu estou procedendo, como eu me comporto, porque eu busco me comportar conforme os padrões de Cristo Jesus. E aqui me permita apenas um pequeno parêntese que eu acho importante. Talvez seja um momento de nós começarmos a avaliarmos ou reavaliarmos a nossa maneira de ser. Será que a maneira como eu lido com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus amigos, com meus colegas de trabalho, elas refletem os padrões do Evangelho? Será que as pessoas ao meu redor, elas são impactadas pela minha maneira de ser? Não porque eu sou o suprassumo, mas porque eu me esforço e tenho me esforçado a buscar viver de acordo com os padrões da Escritura? O intuito do discipulado, amados irmãos, não é que as pessoas reproduzam os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas opiniões, ou até mesmo a nossa visão de mundo. Esse não é o intuito do discipulado. O intuito do discipulado é que as pessoas imitem o nosso proceder, para que assim elas se tornem imitadoras de Cristo. É por isso que é um grave erro no discipulado. É um grave erro no discipulado discipular pessoas para si próprio. O objetivo do discipulado sempre será conduzir pessoas a Cristo. Esse é o intuito. Fazer com que as pessoas contemplem a Cristo, se encantem com Ele, adorem a Ele, o reconheçam e busquem viver conforme os seus padrões. Esse será e sempre foi o único objetivo do discipulado. Sempre foi. Portanto, o segundo verbo do discipulado é o verbo imitar. O terceiro e último verbo do discipulado está aí nos versos 18 a 21, que diz: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O terceiro verbo do discipulado é o verbo confrontar. Nesses versos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele reforça ou ele afirma o seu desejo de visitar os coríntios. Mas é interessante que, apesar do desejo intenso do apóstolo Paulo de rever aqueles irmãos, ele só fará isso se o Senhor quiser, está aí no versículo 19. Mas em breve irei visitar, se o Senhor quiser. É interessante porque Paulo ele não acredita em sorte, Paulo não acredita em acaso, mas a vida de Paulo é pautada no reconhecimento, na dependência e na submissão à vontade soberana de Deus. Paulo diz, olha, é meu desejo, mas se o Senhor quiser. Paulo chega a afirmar aí que alguns se ensoberbeceram. Essa palavra pode ser traduzida por tornaram-se arrogantes. E com isso, Paulo retoma o assunto da arrogância que ele falou no versículo 6. No versículo 6 ele diz assim, desse capítulo 4: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outros. Ou seja, Paulo ele traz à tona, ele está aqui
perto de concluir a sua argumentação e toca novamente no assunto da soberba. O que Paulo está dizendo aqui para nós e deixando claro é que o orgulho era um mal arraigado na congregação em Corinto. E, inclusive, nós já falamos em outras exposições que o orgulho era uma das razões que motivava as divisões na igreja. Paulo é claro em dizer que quando ele for visitar, vai conhecer não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Está aí nos versos 19 e 20. Para entender essa ameaça ou essa fala do apóstolo Paulo, é necessário aqui que a gente relembre qual é o fluxo argumentativo com o qual a gente está trabalhando. Quando nós lemos esses versos, 18 a 21, nós lembramos quase de imediato das discussões que nós tratamos lá em 1 Coríntios capítulo 1. O que é que havia? Qual foi as questões que Paulo levantou para nós ali em 1 Coríntios capítulo 1? Paulo deixou claro que os crentes de Corinto haviam sido intoxicados, haviam sido contaminados pela soberba ou pela sabedoria do mundo. E por causa disso, por causa dessa contaminação da sabedoria do mundo na igreja de Corinto, eles estavam removendo a cruz de Cristo, removendo da cruz de Cristo o seu poder. Eles estavam tão apaixonados pela forma, pela retórica, eles gostavam tanto de exibir a sua eloquência, que eles achavam que isso, o exibir sabedoria, o exibir conhecimento, tornou-se mais importante do que o evangelho. Paulo, ao visitá-los, não deixaria se impressionar pelas palavras deles. Paulo também era um camarada culto, Paulo era um cara inteligentíssimo, também tinha retórica, mas Paulo não iria argumentar retoricamente com eles. Paulo tinha apenas uma preocupação, e a preocupação era: que poder os soberbos tinham? À luz de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25, nós chegamos à conclusão que esse poder se refere ao evangelho, que é o poder que transforma, que é o poder que perdoa, que é o poder que chama homens e mulheres ao reino do Filho amado de Jesus Cristo. Que Paulo está deixando claro aqui para nós, amados irmãos, é que Paulo confrontaria o modo de vida dos coríntios por meio do evangelho. E é tão interessante nós pensarmos nesse nível de confrontação, porque esta sessão que nós estamos estudando nessa noite pode ser considerada um preâmbulo do capítulo 5, que é o capítulo logo em sequência, que é onde Paulo vai falar sobre disciplina. Como disciplinar alguém na igreja. Ou seja, como confrontar, como julgar o pecado na igreja. E Paulo já está deixando claro aqui: eu farei isso e farei por meio do evangelho. E é interessante também observar que Paulo não se dirige aos soberbos, mas Paulo se dirige a toda a comunidade. Por que Paulo se dirige a toda a comunidade? Porque todos eram corresponsáveis pelas divisões na igreja. Portanto, o que Paulo está dizendo, amados irmãos, é que ele vai confrontar o estilo de vida coríntio com o evangelho. As perguntas que nós lemos no verso 21, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Se referem à maneira como Paulo iria aos coríntios. O fato de Paulo ir com a vara, por exemplo, não significaria que Paulo não amasse os coríntios. Não, Paulo está se referindo. O contraste aqui não é na maneira. É na maneira e não nos motivos. Paulo amava os coríntios, ele já nos deixou claro no versículo 14, filhos amados. Paulo amava os coríntios. Ou seja, ou com a vara ou com o espírito de mansidão, o motivo é o mesmo, o amor. Mas a maneira como esse amor é demonstrado vai depender dos coríntios. Se eles se arrependerem e corrigirem a sua postura diante de Cristo, Paulo vai no espírito de mansidão. Mas se eles se manterem ensoberbecidos, enfatuados, orgulhosos, presunçosos, Paulo vai com a vara. Mais uma vez aqui, Paulo está retomando a figura que nós já falamos lá no versículo 14, quando Paulo fala da figura do pai. Ou seja, Paulo está dizendo que como um pai que disciplina o seu filho que ama, Paulo estava pronto para confrontar e disciplinar os coríntios. E por que Paulo faz isso? Porque para Paulo, para a Escritura, é mais importante trazer o povo de Deus ao viver cristão coerente à luz do Messias, à luz do Evangelho do Messias crucificado, do que fazer
favorecer comportamentos incoerentes com a Escritura. Ou seja, para Paulo, discipulado envolve coerência. E coerência significa um estilo de vida de acordo com o Evangelho. É por isso que eu digo que discipulado envolve confrontação e disciplina. Por quê? Porque a vida cristã exige coerência e coerência com os padrões de Deus. Portanto, amados irmãos, nós devemos estar prontos a exortar, confrontar, repreender e até mesmo disciplinar quem quer que seja, ao percebermos que este vive de modo incoerente. Eu concluo esse tópico citando as palavras de Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um livro maravilhoso, que eu super indico esse livro, o livro Discipulado. E o Dietrich Bonhoeffer escreveu esse livro, e no capítulo 14, que é o capítulo intitulado Os Santos, ele toca no assunto da disciplina eclesiástica. E ele diz assim: a prática da disciplina eclesiástica pertence a esse andar de modo digno da igreja em nome do Evangelho. Assim como a santificação produz a separação da igreja em relação ao mundo, também deve causar afastamento do mundo em relação à igreja. Uma coisa sem a outra não seria legítimo nem verdadeiro. A igreja separada do mundo tem que praticar a disciplina de seus membros em seu interior. Mais na frente, nesse mesmo livro, o Dietrich Bonhoeffer vai nos dizer que o pecado deve ser julgado, extirpado e condenado pela igreja. E qual é o padrão desse juízo? Qual é o padrão dessa correção? Qual é o padrão dessa confrontação? O padrão não são os nossos pontos de vista, não são os nossos sentimentos, não são os nossos relacionamentos, mas o padrão da confrontação e da disciplina será e sempre deve ser a Escritura, porque Cristo exige de nós coerência. Meus amados irmãos, a missão da igreja é fazer discípulos. E fazer discípulos não é uma tarefa apenas de alguns poucos, mas é um chamado para todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Ou seja, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho se tornaram seguidores, se tornaram discípulos e devem, com as suas vidas, por meio da pregação da palavra, fazer outros discípulos. É pelo Evangelho que as pessoas são confrontadas com o seu pecado. É pelo Evangelho que as pessoas ouvem a respeito da salvação em Cristo Jesus. Credo e conduta, fé e comportamento não devem e nunca devem, não podem e nem devem ser separados. Nós devemos ser exemplos para todos à nossa volta. Nós devemos demonstrar com a nossa vida a pessoa bendita de Cristo. O discipulado vai exigir confrontação e disciplina, pela única razão de que o discipulado não permite, o cristianismo não permite uma vida incoerente com o Evangelho. O padrão de Deus para os seus filhos, nos foi revelado em Cristo Jesus. Portanto, se o padrão de Deus nos foi revelado em Cristo Jesus, tratemos de imitá-los. O discipulado é a missão da igreja. Portanto, nos lancemos à missão de fazer discípulos de todas as nações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude. Antes de orar, chegou alguma pergunta aí? Então, não chegou pergunta, então nós vamos orar. Vamos encerrar o nosso estudo bíblico. Nos acompanhe nas redes sociais, tá? Nós temos o Instagram da nossa igreja, @7ECJuazeiroBA, tá lá no Instagram. Temos a página no Facebook, você também pode procurar facebook.com/7ECJuazeiro. E nós temos o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Você que está aqui, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o link do nosso canal para que outras pessoas possam se inscrever também no nosso canal. Compartilhe o link dessa mensagem para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, tá? Nós vamos orar, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Pai, nós pedimos a tua bênção e a tua ajuda para nós. A nossa missão é fazer discípulos. Portanto, que os nossos esforços se voltem à tarefa do discipulado. Senhor Deus, que possamos sempre confiar na suficiência do Evangelho. A tua palavra é poder. É o teu Evangelho que
confronta o homem, o teu evangelho que salva o pecador. Portanto, Senhor Deus, que a nossa mensagem não seja outra a não ser o evangelho, o poder de Deus para salvar aquele que crê. Senhor, que possamos viver de acordo com os padrões da Escritura. Que a nossa vida possa ser marcada pela coerência. Que a nossa vida esteja de acordo com a fé que afirmamos professar. Que a nossa vida esteja de acordo com Cristo que afirmamos crer. Senhor, que na tarefa do discipulado possamos também, ó Deus, buscar na vida dos discípulos, na vida da tua igreja, a coerência, os padrões. E para isso, Senhor Deus, nos dá sabedoria, força, fé e direção para aplicarmos a confrontação, a disciplina e a repreensão. De modo que o Senhor seja glorificado, de modo que o Senhor seja exaltado e que nós sejamos dia após dia moldados à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhe o link dessa mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima transmissão, querendo o Senhor. Mm-hmm.